Olá, seja bem-vindo ao canal Entre Mentes. Aqui quem fala é a Júlia Freitas, e hoje veremos qual é a origem dos ovos de Páscoa para os diversos povos do planeta, porque o coelho é o símbolo dessa data, e como são as festividades nos diversos países. Antes de começarmos o vídeo, se puderem deixar aquele like, compartilharem o vídeo e deixar algum comentário para que eu possa ter um feedback de como estou, e se preciso melhorar em algo, eu agradeço. Além de que dessa forma vocês estarão me ajudando e mostrando ao YouTube que me recomende para mais pessoas. E se vocês tiverem o interesse de conseguir uma renda extra na Páscoa, estarei disponibilizando um e-book abaixo com receitas de ovos de chocolate, onde vocês poderão lucrar de R$50 a R$250 por dia seguindo os passos. Corre lá porque as vagas são limitadas e não deixe essa oportunidade passar. Bom, vamos começar pela origem dos ovos de Páscoa. Como é sabido, o ovo é um símbolo bastante antigo, anterior ao cristianismo, que representa a fertilidade e o renascimento da vida. Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, a troca de ovos no equinócio da primavera, para ser mais preciso 21 de março, era um costume que celebrava o fim do inverno e o início da primavera. Para obterem uma boa colheita, os agricultores enterravam ovos nas terras de cultivo. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a cultura pagã de festejo da primavera foi integrada na Semana Santa. Os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. O ovo de chocolate ou ovos de Páscoa, que são uma tradição milenar, passou a ser relacionada ao cristianismo. Costumava-se pintar um ovo oco de galinha de cores bem alegres, pois a Páscoa é uma data festiva que comemora a ressurreição de Jesus Cristo, sendo o ovo um símbolo de nascimento. Outros povos como os gregos e os egípcios também coloriam ovos de galinha oco, porém, em datas diferentes. Colorir e decorar ovos é um costume também bastante antigo praticado no Oriente. Nos países da Europa do Leste, os ortodoxos tornaram-se grandes especialistas em transformar ovos em obras de arte. Da Rússia à Grécia, os ortodoxos costumam pintar os ovos de vermelho. Já no Brasil, o doce dominante é o chocolate. A tradição é tão forte que a Quinta-feira Santa é conhecida por Quinta-feira de Páscoa, dia de comer os ovos da Páscoa. Na Bulgária, em vez de se esconder os ovos, luta-se com eles na mão. Há verdadeiras batalhas campais. Toda a gente tem de carregar um ovo, e quem conseguir a proeza de o manter intacto até ao fim, será o mais bem-sucedido da família até a próxima Páscoa. E então, pessoal, estão curtindo o vídeo? O que vocês acharam das demais culturas em relação à Páscoa? E o que vocês fazem no domingo de Páscoa? Brincam? Vão para a igreja ou fazem outra atividade, além de comer diversos ovos? Comentem aqui abaixo, estarei lendo e respondendo os comentários. Agora veremos algumas curiosidades acerca das festividades em alguns países. Na Bélgica e na França, os sinos das igrejas não tocam entre a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa. Diz a lenda que os sinos voam para Roma até a Páscoa, e no caminho de volta, deixam cair ovos, que as crianças devem encontrar. As crianças belgas fazem ninhos de palha e os escondem na grama, esperando que o coelho da Páscoa os encha de ovos. Já na Bulgária, são coloridos ovos cozidos na Quinta-feira Santa, após a missa. Os pães pascais também são uma tradição muito forte, podem ser pequenos ou grandes, mas sempre decorados. O pão é chamado kolache ou kozuna. Seu sabor é semelhante ao do panetone brasileiro. Um desses pães é especialmente decorado incrustando-se ovos vermelhos nele, sempre em números ímpares, e levado à igreja na madrugada de sábado, para uma sequência de liturgias. Após esses eventos, os pães e ovos são abençoados e levados de volta para casa. Com esses alimentos presenteiam-se amigos turcos da família, que se sentem muito honrados e retribuem com dinheiro os chamados pais espirituais, padrinho e madrinha, pais biológicos e todos os outros parentes e amigos. Os ovos são quebrados após a missa da meia-noite e durante os próximos dias. Um dos ovos é quebrado na parede da igreja, e esse é o primeiro ovo a ser comido após o jejum da Quaresma. Outro ritual, o da quebra de ovos, acontece após o almoço de Páscoa. Cada pessoa escolhe um ovo, e então cada um à sua vez, bate seu ovo contra o dos outros. Aquele que ficar com o seu ovo inteiro por último terá um ano de sorte. Para os nossos amigos americanos, a atividade mais comum nos países é a caça ao ovo de Páscoa. Os ovos cozidos, decorados com tintas, são escondidos e as crianças devem encontrá-los. Em comunidades menores, as crianças da cidade se reúnem em praças para encontrar os ovos, escondidos por todo lugar. A Páscoa na Casa Branca, sede do governo norte-americano, reúne pessoas de todo o país. A tradição vem do início da década de 1870, quando crianças brincavam, durante a Páscoa, no gramado do Capitólio, em Washington, D.C. Elas levavam seus ovos cozidos e os rolavam na grama para ver quem conseguia mandar o ovo mais longe. Em 1877, uma lei proibiu a atividade, mas o presidente Rutherford Hayes, em 1878, liberou o gramado sul da Casa Branca para a rolagem de ovos.
Hoje, o evento é gratuito e tem ingressos colocados à disposição de crianças entre 3 e 6 anos, acompanhadas dos pais, que participam de diversas brincadeiras em volta da Casa Branca, até seu momento de rolar ovos no gramado. No México, o festival mais popular é a Malhação de Judas, o apóstolo que traiu Jesus. Ao meio-dia do domingo de Páscoa, bonecos representando Judas são socados, enforcados e queimados. Em algumas cidades, Judas também é representado por uma pinata, um jarro cheio de doces que as crianças devem tentar quebrar, espalhando doces para todos os presentes. Já os nossos irmãos do Oriente Médio fazem a tradicional cerimônia do lava-pés, um dos pontos altos da comemoração. Na Quinta-feira Santa, os padres convidam mendigos a entrar e lavam seus pés e lhes dão presentes, para lembrar o ato de Jesus Cristo. Os suecos mantêm uma relação extremamente solene com a Semana Santa. Fazer casamentos e batizados nessa época é considerado inapropriado. Mas esse quadro, aos poucos, vem mudando. Já há alguns anos os cinemas estão abrindo na Sexta-feira da Paixão. Devido ao clima do país, as palmas do Domingo de Ramos costumam ser substituídas por ramos de salgueiro. De tão ligada a essa liturgia, a folha de salgueiro ficou conhecida como palma pelos suecos. As tradições pascais da Suécia e de outros países escandinavos lembram muito o Halloween norte-americano. Na Quinta-feira Santa ou na véspera da Páscoa, as crianças suecas vestem-se como bruxos e visitam seus vizinhos, deixando um cartão decorado, a carta de Páscoa, e esperando receber um doce ou dinheiro em troca. Esse costume tem origem numa lenda local, que dizia que, durante a Páscoa, a atividade de bruxas e bruxos crescia muito. A tradição das cartas é especialmente difundida no oeste da Suécia, onde também é costume colocar essas cartas nas caixas de correios ou por debaixo das portas sem ser visto. A identidade de quem enviou o cartão é sempre secreta. Os suecos também entregam ovos cozidos decorados durante a Páscoa, mas nem de longe tão elaborados como em outros países da Europa. Vocês já se perguntaram por qual motivo o coelho é o animal que representa a Páscoa no mundo? Existem diversas explicações acerca desse tema. Desse modo, trarei duas explicações que são aceitas por diversos povos. A primeira é que Maria Madalena teria ido antes do amanhecer de domingo ao sepulcro de Jesus de Nazaré, crucificado na sexta-feira, levando consigo material para ungir o corpo dele. Ao chegar ao local, teria visto a sepultura entreaberta. Um coelho, que teria ficado preso no túmulo aberto na rocha, seria o primeiro ser vivo a testemunhar a ressurreição de Jesus. Por essa razão, ganhou o privilégio de anunciar a boa nova às crianças do mundo inteiro na manhã da Páscoa. É ele, portanto, o suposto portador do ovo de chocolate. Já a outra teoria, mais voltada ao paganismo, é a que relaciona o coelho de Páscoa com uma deusa da mitologia germânica, presente também na mitologia nórdica e na anglo-saxã, chamada de Ostara ou Eustre. Essa deusa era conhecida por ser uma deusa da fertilidade, e muitos acreditam que ela tem relação direta com o nome da Páscoa no hemisfério norte, Easter, em inglês, e Osternoster, em alemão. A relação de Ostara com o coelho da Páscoa, no alemão, inclusive, coelho da Páscoa é Osterase, o que reforça essa aproximação com Ostara. Segundo essa teoria, remonta a uma história em que a deusa Ostara transforma um pássaro em coelho para divertir algumas crianças. O pássaro, transformado em coelho, não estava feliz com a transformação e desejou voltar à sua forma original. Depois que isso aconteceu, como forma de agradecimento, o pássaro deixou alguns ovos coloridos para a deusa, que então os deu de presente para as crianças. Essa teoria fez com que Ostara fosse popularizada como a origem da associação dos ovos coloridos com o coelho e a Páscoa. E então, curtiram o vídeo? Se puderem deixar aquele like, comentar e compartilhar o vídeo para mais pessoas, eu agradeço. Espero que esse ano vocês tenham uma ótima Páscoa e um excelente feriado. E não se esqueçam, pessoal, se estiverem em busca de uma renda extra nessa Páscoa, acessem o primeiro link que vai estar fixado na descrição. Até mais!